Cianon, Centro Espiritualista Arquiteto Novo Mundo, Canoas, Rio Grande do Sul. Atividade: Estudo Ecumênico do Evangelho. Trabalhador: Dilson Boeira Borovics. E o tema de hoje é Ovelhas sem Pastor, Mateus 9, 35 a 38, 35 e 36. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas e pregando o Evangelho do Reino, enquanto curava toda sorte de doenças e enfermidades. Ao ver a multidão, teve compaixão dela, porque estava cansada e abatida, como ovelha sem pastor. Jesus percorria todas as cidades da região, ensinando nas sinagogas, proclamando a boa nova do reino, o reino de Deus é para todos, e curando todo tipo de enfermidades. Isso se traduz em palavras e atos de libertação para os excluídos da época. A quantidade de pessoas que precisavam ser libertas era muito grande, e por isso Jesus, como uma mãe que sente a dor dos filhos, sente a mesma aflição do povo que estava cansado, aflito e abatido. O mestre via a população como ovelha sem pastor, desorientada pela falta de mestres seguros que as alimentassem com a verdade divina. E então se compadeceu, palavra que no texto em grego exprime a compaixão profunda que chega até as entranhas, comovendo emocionalmente, e a razão dela dada é que os humildes estavam escochados, esculmenoi no grego, ou seja, com a pele arrancada, e arrasados, isso é, jogados ao chão, lançados por terra. Aonde quer que Jesus vá, vê multidões necessitando cura e consolo espirituais. São como ovelhas sem pastor, esfoladas e empurradas, e ele sente pena delas. Ele compara o comportamento daquela multidão aflita e sem direção com esse tipo de animal. Diferentemente dos lobos, leões, macacos, elefantes, golfinhos e até dos corvos, a ovelha não tem liderança, ela não tem um líder para seguir. Elas vão aonde a maioria vai. Se uma ovelha por impulso se deslocar para fora do bando ou rebanho, sem direção, perdida, outras poderão segui-la. Comentário de Joseph Benson sobre esses dois versículos. Tendo vindo do céu para a terra para buscar e salvar pecadores perdidos, Jesus foi afetado por ver essas multidões desejosas de instrução e ainda destituídas dela e correndo o risco de perecer sem ela, abandonados ou enganados por seus guias espirituais, vivendo na ignorância das coisas que mais lhe interessavam saber, em um estado de culpa e depravação. Cansados e abatidos. A expressão original denota aqui um tipo de desmaio ou fraqueza, causado pela fome e pelo cansaço. Talvez a expressão possa se referir em parte ao cansaço de suas frequentes viagens em seguir Cristo de um lado para outro, pois muitos deles vieram não apenas das várias regiões da Galileia, mas também da Judéia e Idumeia, além do Jordão e das fronteiras de Tiro e Sidom. O desmaio da alma, no entanto, indubitavelmente pretendido aqui, e não é o do corpo. Estavam expostos ao perigo contínuo como ovelhas sem pastor. E, no entanto, esse povo tinha muitos professores, eles tinham escribas em todas as cidades, e os sacerdotes, cujos lábios deveriam ter dispensado conhecimento, em cuja boca o povo deveria ter procurado a lei, eram encontrados em todas as partes da terra, mas eles não tinham professores que cuidavam de suas almas, e nenhum que fosse capaz, se quisesse, de lhe dar as instruções necessárias. Eles não tinham pastores segundo o coração de Deus. Os professores que acabamos de mencionar eram guias cegos, perversos e preguiçosos, que todos os dias descobriam sua ignorância e maldade cada vez mais. Eles negligenciaram completamente o ofício de ensinar, ou encheram a mente das pessoas com noções de observância e tradições rituais, com o menosprezo total dos deveres morais, que de uma maneira eles pisotearam, de modo que em vez de servir a Deus, eles serviram a sua própria glória, o seu ganho e o seu estômago. Portanto, qualquer aparência de religiões que eles tivessem era totalmente fingida e hipócrita, na medida em que preferiam magoá-la e a prestar um serviço real aos interesses da piedade e da virtude. Além disso, as pessoas comuns, distraídas com as facções discordantes dos fariseus e saduceus,
não sabiam o que escolher ou recusar. O caso, portanto, pedia em voz alta a compaixão de Jesus, que de fato nunca os desprezara em nenhum momento, pois ele sempre tinha o mais terno carinho por seus compatriotas, mas fluiu particularmente nessa ocasião, quando ele considerou que estavam em grande angústia por falta de alimento espiritual. Jesus estava diante de pessoas ignorantes quanto à palavra de Deus, sobrecarregadas de culpa e pecado, sem consolo e esperança de salvação. Porque aquelas multidões encontravam-se nessa triste e miserável situação. O problema em si não foi a falta de pastores, pois naquele dia havia muitos líderes religiosos em Israel, os quais tinham o dever de pastorear as ovelhas no caminho do Senhor e buscar aquelas que se tivessem perdido. O problema é que esses não estavam cumprindo fielmente o seu dever de pastorear aquelas pessoas. Houve negligência e descaso no pastoreio. As ovelhas perdidas não eram buscadas, as fracas não eram fortalecidas, as ignorantes não recebiam a boa instrução da palavra de Deus. Enfim, as multidões caminhavam entregue a si mesmas, sem pastores para alimentá-las com a palavra de Deus e protegê-las dos inimigos. E quando havia pastoreio, esse era realizado sem conhecimento e sem misericórdia. Muitas ovelhas estavam sendo oprimidas. Os pastores infiéis naqueles dias dominavam sobre as ovelhas com rigor e dureza. Jesus ensinou nas sinagogas, mas também nas ruas, praças e praias, mostrando que o seu ensino era para todos. Além disso, o seu ensino não era frio e legalista como o dos líderes religiosos da época. Ele buscava instruir seus ouvintes para a vida e alcançar o coração deles. Enquanto os líderes de Israel sobrecarregavam as pessoas com seu ensino cheio de regras e costumes humanos, o Senhor Jesus oferecia alívio e descanso aos pecadores, sobrecarregados de culpa e pecados, que vinham ouvi-los. O ministério da cura de Jesus, além de mostrar o seu poder sobre todo tipo de doença, era também uma manifestação da sua misericórdia pelas almas sofridas. Todos que foram afligidos por todo tipo de doença e que vieram ao seu encontro, clamando misericórdia, foram atendidos. Cegos, mudos, aleijados, leprosos e outros enfermos provaram da sua misericórdia. Ele teve misericórdia dos doentes e curou as suas enfermidades. Os discípulos de Jesus olharam para a mesma multidão, mas Jesus viu algo que os discípulos não viram. Ele viu pessoas assediadas por pressões, atormentadas pelo seu passado, exaustas pelo seu presente e assustadas com o seu futuro. Por que os discípulos não viram isso? Porque eles viram com seus olhos naturais e não com os olhos espirituais. 37 e 38. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas poucos os operários. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie operários para a sua colheita. Eles precisavam de lideranças para lhe mostrar a luz da palavra, qual a direção correta a ser seguida. Diante disso, Jesus pede que eles olhem ao Pai, pedindo que mande mais trabalhadores para fazer a colheita, ou seja, que enviem mais líderes para direcionar e colocar no rumo certo essas pessoas que estavam aflitas e perdidas. Jesus tem toda a autoridade para ele mesmo pedir isso ao Pai. Mas se ele pede para todos orarem e pedirem, é porque tem algo muito importante envolvido nisso. Profundamente tocado com o sentimento da condição miserável do povo, ele resolveu fornecer algum remédio para isso. O que, como afirma o evangelista aqui, ele procedeu imediatamente, instruindo seus discípulos a interceder com Deus para enviar trabalhadores para a sua colheita. Vale lembrar também que a missão entregue por Jesus de evangelizar não é papel exclusivo dos apóstolos ou de um líder. Isso é um dever de todos. Por mais importante que seja a função do pastor, a responsabilidade da multiplicação do rebanho é da própria ovelha. Jesus disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus usa uma linguagem figurada. Ele usa a figura da seara, da colheita. Ele pensa num campo muito extenso, cheio de plantações e pronto para ser colhido, mas com poucos trabalhadores para fazer a colheita. O contexto indica que Jesus usa a figura da seara no sentido de campo extenso para a obra missionária. A grande seara aponta para as multidões perdidas e sofridas que necessitam de Cristo para serem salvas. Jesus está se referindo primeiramente às ovelhas perdidas da casa de Israel, que foram negligenciadas por seus líderes religiosos,
No entanto, quando diz que a seara é grande, inclui também a todos quantos podem ser alcançados pelo Evangelho de Cristo, de qualquer povo, raça ou nação. Os trabalhadores são aqueles que estão a serviço de Cristo para proclamar o Evangelho. Em primeiro lugar, seus discípulos, mas também todos que por eles são chamados para pregar o Evangelho. O problema que Jesus percebe é que há poucos trabalhadores em contraste com a grande seara. Foi assim nos tempos de Jesus e seus apóstolos. Havia multidões perdidas naquelas regiões por onde Jesus andou, mas poucos trabalhadores fiéis para conduzi-las a Cristo. E assim também é em nossos dias. Sendo essa a situação, o que nós devemos fazer? Cristo chama os seus discípulos e também a nós a orarmos ao Senhor da seara, pedindo que Ele mande mais trabalhadores. Cristo nos chama a orar a Deus pela expansão do seu reino na terra. Deus é o Senhor da seara, o Criador e o dono do céu e da terra e de todos os homens. Somente Ele, por seu poder e graça, pode expandir o seu reino na terra com a proclamação do Evangelho. O crescimento vem dele e ele, na sua soberania e graça, usa os seus servos para realizar a sua obra. Ele manda trabalhadores para a sua seara, ele chama, capacita e envia pastores para pegar o seu evangelho na grande seara desse mundo. Isso significa que ninguém pode lançar-se na grande seara do Senhor sem ser enviado por ele. Ele é o Senhor da seara e ele envia os seus trabalhadores. Devemos orar por isso, pois esse é o propósito de Deus. Jesus prometeu-nos que há uma colheita abundante. O único problema é que os trabalhadores são poucos. No entanto, Deus está à busca de trabalhadores que queiram colher a sua seara. Observe que Jesus não chama pastores, missionários, evangelistas, líderes ou especialistas. Ele chama os trabalhadores. A colheita requer esforço e Jesus se refere nessa passagem ao trabalho agrícola, que é muito parecido com o trabalho espiritual. É preciso paciência e perseverança. Tristemente, colocando essas qualidades em ação, estão muito poucos cristãos. No entanto, Jesus está chamando você e eu para a colheita final dos homens e mulheres, meninos e meninas que precisam de Jesus. Colheita significa resgatar as pessoas que estão sem pastor, sem rumo, que estão desorientadas e também sem quem os lidere para ir ao encontro do Senhor. A colheita realmente não é uma atividade fascinante ou vistosa, que gere aplausos, é trabalho duro. Trabalharás para a colheita? É a única ocupação que vale a pena dedicar à sua vida. Jesus termina com essas palavras penetrantes: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua colheita. Esse é o trabalho que todas as pessoas cristãs precisam fazer: anunciar Jesus para que os perdidos e desorientados encontrem o caminho que os leva ao Pai. Jesus, o bom pastor, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai sem mim, conforme João 14,6. Mas o que nós, como discípulos dele, precisamos aprender com Jesus para ajudar a preparar e fazer a colheita? Tríplice método usado por Jesus, conforme o versículo 35. 1. Ensino e pregação. Podemos ensinar as palavras e os ensinos de Jesus em qualquer lugar, aos filhos, aos familiares, aos amigos, aos estranhos, a quem se dispuser. 2. Exemplo. Cristo ensinava e praticava o que ensinava. Falava em amor e era amoroso e misericordioso. Falava em paz e era extremamente pacífico. O exemplo vale mais do que 1000 palavras. Cura. Embora não tenhamos nem de longe a capacidade divina de Jesus em curar, podemos nos expor a isso. Primeiro a nós mesmos, eliminando todos os hábitos e pensamentos nocivos ao nosso tempo divino, ao nosso corpo e mente. Depois, já em processo de cura, começarmos a ajudar nesse processo ao nosso próximo, todo e qualquer irmão pela geração divina. Nos dispormos sinceramente a isso e Deus nos capacitará cada vez mais, seja por prece, imposição de mãos, reiki, enfim, tudo aquilo que energeticamente estiver mais sintonizado conosco. E tendo a certeza de que tudo que fizermos para os outros, para nós o faremos. O trabalhador sempre será um comensal da colheita. E por último, um texto de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, realmente é grande, mas poucos os ceifeiros, conforme Mateus 9,37. O ensinamento aqui não se refere à colheita espiritual dos grandes períodos de renovação no tempo,
mas sim a seara de consolações que o Evangelho envolve em si mesmo. Naquela hora permanecia em torno do Mestre a turba de corações desalentados e errantes, que, segundo a narrativa de Mateus, se assemelhava a um rebanho sem pastor. Eram fisionomias acabrunhadas e olhos súplices em penoso abatimento. Foi então que Jesus ergueu o símbolo da seara igualmente e realmente grande, ladeada, porém, de raros ceifeiros. É que o Evangelho permanece no mundo por bendita messe celestial, destinada a enriquecer o espírito humano. Entretanto, a percentagem das criaturas dispostas ao trabalho da ceifa é muito reduzida. A maioria aguarda o trigo beneficiado ou o pão completo para a sua alimentação própria. Raríssimos são aqueles que enfrentam os temporais, o rigor do trabalho e as perigosas surpresas que o esforço de colher reclama do trabalhador devotado e fiel. Em razão disso, a multidão dos desesperados e desiludidos continua passando no mundo em fileira crescente através dos séculos. Os abnegados operários do Cristo prosseguem onerados em virtude de tantos famintos que cercam a seara, sem a precisa coragem de buscar por si o alimento da vida eterna. E esse quadro persistirá na terra até que os bons consumidores aprendam também a ser bons ceifeiros. Bom, por hoje encerramos por aqui. Esse texto baseou-se no livro Sabedoria do Evangelho, de Carlos Torres Pastorino, na Bíblia Sagrada e na internet. Em nome do Cianon, agradecemos a oportunidade. Por gentileza, compartilhe. Muito agradecido. Convidamos você a conhecer o Cianon através de nossos canais de comunicação. Site www.centroespiritualistanon.com.br, Instagram, Aviso Cianon 19, Facebook, www.facebook.com/cianonoficial/, e-mail, contatocianon@gmail.com. E o nosso endereço é Rua Protásio Alves, 136, bairro Niterói, Canoas. Que Deus, o Criador, abençoe a todos os seres de todos os mundos.